Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live da semana no Vozes para Diversidades e a gente vai trazer uma convidada muito bacana, muito especial. E por enquanto eu estou aqui esperando vocês entrarem. A live começa às 8, mas eu sempre gosto de entrar um pouquinho antes para ver se está tudo bem, né? Internet, né? Essas coisas. E vamos entrando. Bem-vindos. Daqui a pouquinho eu estou começando, hein, gente? Lembrando que a nossa live está sendo transmitida pelo Diver_Cidade 23 e ela tem, com esse evento Vozes para a Diversidade, que cuja proposta é uma vez por semana, se possível, dar voz a várias diversidades e dar voz a vários e levantar questões do cotidiano problemas, né, que todos nós passamos, né? E eu estou destacando aqui hoje a questão do assédio sexual, né? Dos abusos sexuais, né? Muitas vezes cometidos por crianças e por pré-adolescentes que, infelizmente, muitas vezes não sabem verbalizar pela falta de, talvez, de identificação, né? De saber identificar como algum determinado tipo de abuso, seja verbal, seja demonstrado por meios físicos mesmo, né? Um toque inapropriado, por exemplo. É um assunto muito polêmico que eu acho que pode, sim, ser esclarecido, ser debatido, se levarmos em conta a questão dos livros, né? A ferramenta principal da educação, né? Como é que a gente pode educar as crianças, os jovens, cada um, claro, de acordo com a linguagem apropriada, de forma a ensiná-los a detectar abusos, seja na vida social, né? Eu falo de escola, entre outros locais, e na vida privada, né? Muitas vezes o abuso não está sendo muito visível, deduzido, né? Para quem tá do lado de fora, em quem só vê a criança ou adolescente em determinados momentos. Então, é isso. Daqui a pouquinho eu vou receber a escritora Ana Cláudia Ramos, que vai falar a utilidade dos livros para detectar abusos, né? E esses livros também servem para nós adultos, tenhamos ou não sofrido abusos, de como estar atento a essa questão em relação às vítimas, né? Ou às presas fáceis em relação aos abusadores. Daqui a pouquinho estou recebendo aqui a Ana Cláudia. Estou vendo aqui, já entraram Raila Vieira, 1995. Tudo bem, Raila? Boa noite. Anderson Nascimento, também, JB, Federal do Pará. Entraram, tudo bem, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente começa. Daqui a pouquinho a gente está começando, vou convidá-la para entrar na nossa sala de chat.
Vamos ver se entra mais gente aí. Lembrando que o dever _ cidade está relacionado à diversidade carioca do Partido Cidadania, que tem como objetivo divulgar a nossa diversidade, desde a pauta LGBT à pauta PCD. E, como já falei antes, questões relacionadas à diversidade. Essa questão de como detectar abusos usando a literatura é bem interessante, porque nós sequer sabemos como lidar com essa situação. A intenção dessa live não é muita pretensão nossa como ensinar a lidar com isso, mas é, com certeza, um estímulo, né? Um clique, né? Uma corda, digamos assim, para esse tipo de questão e de como a gente pode educar uma criança ou um adolescente para verbalizar quando esses abusos são cometidos ou até mesmo prestes a cometer. Daqui a pouquinho. Que a 4 minutinhos eu chamo nossa convidada. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Tem um colega de trabalho que diz: vamos entrando, o cachorro tá preso. Então, vamos entrando, pô. Vamos lá. Ah, eu quero aproveitar também, gente. Essa live vai ficar gravada aqui e vai ficar também disponível no YouTube. Sendo que... Lembrei agora. Vozes para a Diversidade, como eu já tinha falado antes, também é um projeto. Todas as quintas-feiras a gente traz alguém aqui para falar sobre temas ligados à diversidade. E eu gostaria que, caso alguém tivesse interesse, poder se manifestar no nosso direct, né, para poder a gente poder dar a voz para a diversidade através de uma live, que tipo de projeto a pessoa tem, não é? Isso vai ser muito, muito, muito bacana, né? Não só para a gente, como também para vocês. Tá bom? Lucas Pereira, como está? Ana, tudo bem? Daqui a pouco eu vou te chamar aqui, menina. Ah, daqui a pouco não, já está na hora, 8 horas. Vamos lá. Alô, Ana. Eita, Oba! tá ao contrário aqui, peraí, deixa eu sair. Ah, não. Aham, eu vi. Opa! E aí? Tudo bem, querida? Como é que você está? Oi? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Né, eu estava aqui antes, né, de te chamar, estava aqui explicando, né, o nosso projeto Vozes para a Diversidade, né, e pedindo para as pessoas, caso se interessem, né, se tem algum trabalho ou alguma questão para ser debatida, desenvolvida, se inscrever aqui no direct, que a gente vai anotar e vai convidar as pessoas para uma eventual live, né? E gostaria de a divulgação de todos vocês, né? Vamos começar. Ana, primeiro, me conta um pouquinho da tua história, como é que, de professora, escritora, como é que você consegue se virar nessas duas? Ou você é uma coisa, virou outra? Como é que, me conta essa história? São muito... Contem pra gente. Gente, lembrando, desculpe, Ana, temos muita coisa em comum, né, Ana?
Então, Até foi para bem termos bacana ter yoga conhecido. juntos. Essa foi a última Fazemos surpresa, até né? yoga Fazemos juntos. yoga juntos. Mas vamos lá. Aham, Como é que vamos começa lá. essa minha história, né? Eu começo querendo me tornar professora quando eu estava fazendo o que hoje seria o ensino médio, né? No meio do primeiro ano, eu falei, mãe, eu quero ser professora, quero fazer magistério. E aí fui fazer magistério e fui fazer num lugar muito bacana, com professores muito de vanguarda, que tinha na vanguarda da educação aqui no Rio de Janeiro, isso lá nos anos 80, né? No início dos anos 80 ali. E dali eu vou fazer letras na PUC e num determinado momento na PUC, uma amiga, né, de turma me fala de um congresso de literatura infantil que ia ter na UF, em Niterói, organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e eu vou assistir esse congresso com ela. Me encanto, porque eu já era, né, uma estudiosa da literatura infantil, já era uma super leitora nesse sentido de querer buscar, entender e trabalhar com isso, escrever para criança já era um sonho antigo. E aí conheço Marina Quintanilha Martins, com quem eu passo a trabalhar com ela em biblioteca infantil comunitária. Isso eu estou falando de 1986, eu fui trabalhar com Marina, e Marina já tinha um conceito de biblioteca infantil como espaço vivo. Então, dali, você imagina, eu já tinha tido um curso de magistério que abriu uma cabeça. Eu vou trabalhar com Marina, com essa cabeça super aberta, e aí a coisa, né, alarga ainda mais. E dali, eu fui trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E aí eu comecei a trabalhar. Eu era aluna da Eliane Nunes, que também era, na época, era a diretora da fundação. Então eu tinha a teoria e a prática muito lado a lado. E ao mesmo tempo terminando a faculdade de letras. Então foi tudo muito junto e misturado, né? Aquela estudante de letras já trabalhava na fundação, eu mal me formei, eu já saía para dar cursos, eu já ia dar cursos com Marina, pela fundação, já saía dando cursos, eu fui ser professora da Escolinha de Arte do Brasil, eu tinha o quê? Sei lá, 21, 22 anos, né? Então, assim, eu comecei muito cedo a fazer determinadas coisas. E aí a professora ali trabalhando com biblioteca comunitária, eu não estava atuando em escola, estava atuando em biblioteca, quando, em 89, meu filho nasce, quando ele faz 2 anos que ele vai para a escola, eu começo a criar um projeto para a escola, onde ele foi estudar, e montei a biblioteca junto com a bibliotecária, que organizou toda a parte, né, de biblioteconomia. E aí eu comecei a dar aulas. Foi muito sensacional esse projeto, porque eu comecei a dar aulas dentro da biblioteca da escola. Então eu era professora de literatura infantil e juvenil dentro da biblioteca. Então, todas as turmas do maternal, até que hoje, na época, era a oitava série, né? Hoje é o nono ano. Todos tinham um tempo de aula comigo. Então, isso me deu uma experiência incrível de ver o que funcionava, o que não funcionava, como é que era a linguagem, como é que você se comunicava com uma criança pequena, como é que você chegava num leitor mais velho. Então, ali foi um grande laboratório, sabe? Foi muito importante todo esse trabalho. E aí a escritora foi nascendo nesse bolo, né? Assim, ali naquela filho pequeno, trabalhando em escola, ainda ligada à biblioteca infantil, de uma certa maneira, dando aulas de oficina literária, porque eu comecei a trabalhar com oficinas literárias com a Marina antes de eu publicar livros, né? E aí, de repente, eu fui vendo as minhas alunas começarem a publicar a partir do trabalho que eu fazia com elas, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Elas estão publicando, eu que sou essa professora que estou colaborando, e aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar a escrever os meus livros, as minhas histórias. E aí a escritora foi crescendo, né? E a professora também, e os filhos também. E aí chegou um momento que eu precisei escolher, porque eu comecei a viajar muito para trabalhar pelo projeto, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que era o ProLer, que era da Fundação Biblioteca Nacional. E aí, a partir dali, eu tive que optar, né? E aí eu optei por seguir uma carreira solo, sair das duas escolas onde eu trabalhava e fui virar a escritora. E ousadamente, com dois filhos pequenos, separada,
resolvi bancar essa empreitada e deu certo, sabe, assim, porque eu trabalhei muito, né, assim, eu trabalhava, quer dizer, trabalho até hoje, mas assim, tinham épocas da minha vida que eu trabalhava muito, né, então foi tudo vindo junto, né, as coisas foram crescendo também juntos, à medida que os filhos foram crescendo, as viagens foram aumentando, e aí a escritora foi aumentando, né, aumentando no sentido de ter mais livros e de ter mais espaços, então são muitas histórias, né? Assim, não é pouca coisa, não. Esse ano são 32 anos publicando. Que coisa, eu vi, né? E tudo, acredito eu, estimulada por essa vida de professora, né? Desde o maternal até o nosso nono ano, que seria hoje. Quer dizer, então você, acredito eu, né, domina como comunicar-se em diversas fases da vida, Isso né? também Pelo que eu começou estou muito antes, percebendo. Alexandre, porque assim, eu fui uma criança que nasceu numa casa leitora. Meu pai sempre foi um grande leitor. Tinha livros na minha casa por todos os lados. Meus irmãos já tinham livros. Então, livro fazia parte da nossa vida. Sim, eu me lembro que a gente ia passar férias em Friburgo e a primeira coisa que a gente fazia era ir para uma. Era tipo uma banca de jornal, livraria. E aí o papai deixava a gente escolher todos os livros. Então a gente pegava todas as revistinhas que tinham sido lançadas naquele mês e os livros que tinham ali. E a gente passava as férias lendo também, né? Ler era brincar, ler não era uma coisa, não era uma obrigação. E ao mesmo tempo também tinha os livros da escola e eu fui estudar em escolas. Meus pais tiveram uma cabeça muito atenta para cada filho, sabe? Assim, apesar da gente ter nascido na década de 60, meu pai e minha mãe foram muito à frente do tempo com a educação dos filhos. Eles olharam para cada um, entenderam que cada um era único, precisava de estar num lugar que atendesse às demandas de cada um. Então eu já cresci convivendo com esse universo, sabe? Meu pai foi um grande contador de histórias sem ser. Como é que é isso, né? Deixa eu te explicar. Papai, ele adorava contar coisas, casos, né? Histórias. Então, se eu perguntasse para ele qualquer assunto, ele falava, filha, pera, para você entender o que está acontecendo agora, a gente tem que voltar lá atrás. Aí ele começava uma história, sei lá, 20 anos para trás, até chegar nos dias de hoje. Todo mundo descansava, eu era a única que ficava escutando ele contar as histórias, né? Então, assim, essas narrativas permearam muito a minha vida, né? E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Uhum. nossa casa, né? A Ione, que era a minha... Assim, a Ione ficou com a gente, sei lá, muitos anos, né? Ela era minha mãe dois, assim, né? Assim, eu lembro de ir ficar com a Ione e tudo ganhava vida, porque ela ia contando história para mim, inventando coisa com colher de pau, com panela. Então as coisas ganhavam vida. E eu já tinha uma imaginação que por si só era grande demais. Já não cabia só numa criança só. Fértil demais. Aham. Desde criança. Não, essa coisa de ler nas férias, né? Eu, eu lembro que, não só nas férias, mas principalmente nas férias, né? Era brincadeiras e brincadeiras também, mas também muita revistinha. Desde Maurício Souza, as da editora Abril, né? E, e livrinhos mesmo, né? Não estou lembrando agora quais são, mas né, Eu lembro que eu eu me lembro sabia de um. decor tudo. Eu sabia, É, assim, e muita revista, muita. Não sei se eu posso dizer os nomes, acho que eu posso, né? Bolinha, Luluzinha minha. eram as preferidas, Mônica, Cebolinha, enfim, era, né, os super-heróis. A gente gostava da Marvel, eu gostava da DC, ainda gosto da DC até hoje, né? Então, assim, né, acho que isso também me despertou essa para esse mundo de leitura, né? Sim, Talvez a minha imaginação não tivesse sido tão fértil, mas eu conseguia, adorava, né? E geralmente as revistas, principalmente as de super-heróis, que contavam, às vezes contavam as sagas, né? De cada um, continua no próximo mês, continua no próximo mês. Às vezes o mês nem acabava, eu ia perguntar para o jornaleiro, tadinho, que pouco sabia às vezes, né? Quando é que ia chegar, eu falei assim, meu amigo, eu tenho um monte de revista aqui, como é que eu vou saber?
Né? Eu falei assim, tá bom, obrigado, tchau. Mas aí era isso, era bem estimulante. Eu também, né? Sou neto de professora, né? Mas assim, eu acho que assim, ela não me lembro dela ter me incentivado a leitura, não. Acho que ela nem precisou, sabe? Eu sempre li muito, sempre gostei de ler muito, né? Eu brincava, agora eu lembrei agora. Eu brincava de eu tinha um banco de madeira na sala. Não hoje, né? Eu morava no subúrbio do Rio, né? Eu morava no Rocha, eu morava numa casa grande e na sala tinha um banco de madeira. Aí eu brincava de banca de jornal. Eu não ficava na frente vendendo, nada disso. Eu pegava, colocava as revistas uma em cima da outra, só com os nomes à mostra, sabe? Assim, né? E aquelas revistinhas de você destacar e armar, né? Casa, personagem, qualquer coisa do tipo. Eu também tinha muito. Então, assim, a minha infância também foi muito marcada por essas influências de revista e tudo. Confesso que na adolescência li muito pouco, confesso a você. Eu fui mais um cara mais visual, essa coisa de cinema, televisão. Mas voltei a ler também depois. Assim, na verdade, acho que eu nunca me afastei, né? São fases que a gente, Sim, né, de criança, de adolescente, enfim, né? Às vezes, muitas vezes movido aí por mídia, por qualquer outra coisa, né? Que realmente foi muito bom, né? Talvez acho que isso também esse passado molda a pessoa que a gente é hoje, eu não tenho a né? menor Isso é dúvida. muito bacana, Tem a menor dúvida. né? Nós somos feitos de E histórias, né? As histórias que nos compõem, por exemplo, até isso, pensando nos livros, né? Se eu parar para pensar nos meus livros, é claro que a forma que eu escolhi para escrever tem muito a ver com a pessoa que eu sou, com a educação que eu recebi, sabe? Então, desde muito pequena, eu fui educada para ter liberdade, eu fui educada para poder pensar, eu fui educada para poder ser quem eu queria ser, sabe? Não interessava o que isso uhum, fosse. Meu pai deixou os filhos escolherem ser quem eles queriam ser. Ninguém foi uhum, obrigado a nada ou foi fazer alguma faculdade, né? Então, é claro que essas coisas todas vão estar na minha escrita, até porque eu também li livros bons que alargaram o meu olhar para a vida. Então, quando eu começo a escrever, assim, muito daquela menina curiosa, inventadeira, que não cabia dentro de uma vida só e que se perguntava de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. Eu era muito filosófica desde muito pequena, fazia muitas perguntas, sim, né? Então, é claro, quando eu começo a uhum, escrever, tem um caminho de busca de humanidade na minha escrita, sabe? sim, E é interessante como a sim, gente precisa afirmar quem a gente é para poder ter segurança naquilo que você se propõe a fazer diante da vida, né? Então, isso é uhum, muito sim. importante. E outra coisa também, né? Né? Isso faz a gente também ser bom, né? Que talvez os responsáveis, enfim, sejam muito preocupados, né? Os que são realmente preocupados com isso, né? Leitura ajuda muito no desenvolver da língua portuguesa, né? Do falar correto, né? Até inclusive uma situação que é um pouco instrumental mesmo, né, de te ajudar na escola, né, a tirar uma boa nota numa língua portuguesa, numa Na literatura, né, verdade, em tudo, disciplina Alexandre, porque literatura também, em tudo, verdade, se você pensar, verdade, quem tem né, uma leitura crítica diante da vida e do mundo e sabe ler mesmo e interpretar, vai precisar de leitura para fazer prova de matemática, de química, de física, porque precisa ter interpretação de sim, texto. Né? É uma interpretação, um problema de verdade, interpretação de texto. Se você é uma pessoa que tem uma boa leitura, isso vai facilitar. Só que as pessoas compartimentam, né? Assim, não, é o professor de literatura, é o professor de português, uhum. né? Na verdade, todo Uhum. mundo deveria abraçar a leitura, sobretudo quando a gente pensa que você vai para o ensino fundamental 2, né? Que aí começa a ter os professores de cada matéria, parece que o trabalho com a literatura fica para o professor de literatura e de língua portuguesa, quando na verdade toda a escola deveria abraçar, né? Só que a gente sabe que nem todo mundo é comprometido com a causa do livro e da leitura.
Eu costumo dizer que livro, ele Verdade. tem que fazer parte da cesta básica das famílias. Porque se o livro não é objeto de desejo, ele se torna um objeto caro, né? Assim, pode ser, alguns livros são caros, são, mas assim, as pessoas não economizam para comprar um smartphone, não economizam para comprar roupas caras de marca, né? As pessoas gastam às vezes o que elas não têm, mas na hora que se fala que um livro precisa ser comprado, ai, não, é caro. É caro porque ele não é objeto de desejo. Porque se você tem né, o desejo de ter aquele livro, custa, sei lá, R$ 100. Você vai economizar para comprar aquele livro. Você não vai pensar duas vezes. Você fala, não, eu vou fazer isso aqui a menos nesse mês, mas eu quero esse livro. Né? Então, assim, livro faz parte da vida das pessoas. Isso é uma coisa para a gente se perguntar. Né? Então, assim, eu que vivo do livro, Uhum. Tem acredito gente que. no livro, né? Acredito no livro como um objeto transformador, porque eu acho que quando a gente traz as histórias para os livros, aquilo, sobretudo quando a gente trabalha com a literatura, né, para as infâncias e para as juventudes, a gente tem um comprometimento. O que que eu estou ofertando para o outro? Né? Então, na minha Sim. cabeça, assim, eu sempre pensei que eu queria trazer para o mundo livros que pudessem. Primeiro que as crianças tivessem espaço para morar dentro deles, assim como eu morei dentro de muitos livros que eu lia quando criança. Eu imaginava, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele tipo de livro que a gente pode estar lá dentro e pode morar na história e compartilhar a história, né? E quando eu escrevo para jovens, também você tem que ter uma cumplicidade com o leitor. Né? Você precisa trazer aquele leitor para dentro daquela história e conversar com ele, como se você estivesse ali numa grande troca, né? Você não precisa necessariamente, quando você vai escrever um texto para jovens, você não precisa botar numa linguagem de gíria, de nada disso, mas você precisa alcançar o que vai no sentimento do outro, né? Porque aí você traz o leitor para você. Quando você consegue tocar na emoção do outro, você traz o outro para dentro daquela história. Então, por exemplo, eu tenho livros que são muito comuns eu ouvir. Eu vou muito à escola, né? Que assim, muitas vezes os livros são adotados nas escolas e existe uma praxe dos autores irem conversar com os leitores nas escolas ou nas feiras de livro. E aí é muito comum eu chegar e falar assim: olha só, tem que ser sincero com você. Já, né? Tipo, já chega assim, balançando a cabeça. Eu detestava ler, mas aí eu tive que ler teu livro. Caraca, agora quero ler outro daquele jeito. Você tem outro, tipo aquele que você fez? Porque era um livro que, de alguma forma, dialogou com aquele menino, dialogou com aquela jovem que estava ali e falou alguma coisa para a emoção dele. Então, isso não tem preço, sabe, Alexandre? Quando hoje a importância das políticas públicas de livre leitura, né? Os livros que chegam às escolas pelas compras governamentais, sejam municipais, estaduais ou federais. E aí chegam nas escolas públicas. E aí o que acontece? Jovens do Brasil inteiro, que muitas vezes não têm acesso ao livro em casa, vão ter acesso ao livro na escola. Então, se tem um professor mediador de leitura bacana, aquele livro chega. E aí, hoje, com as redes sociais, os leitores entram em contato com a gente, tanto os professores quanto os jovens. Né? Há pouco tempo entrou um grupo da Bahia, né, do interior da Bahia, querendo fazer uma entrevista comigo. E aí eu já mudei, fiz uma bagunça, fiz uma chamada de vídeo com a turma inteira. Sabe, assim, foi muito bacana, né? Então, eu acho que essa oportunidade também de você ter essa troca direta com o leitor que a gente tem hoje, isso é incrível. Abre porta para o inesperado, Sim, né? Bem legal, bem legal, bem legal. E aquela coisa, né, do tocar o coração. Aí a gente vai adentrar do assunto que é muito, muito delicado, né, que é a questão do abuso sexual, né, Ana? Né? Como é que a literatura ela pode ajudar a ensinar mesmo, né, ao jovem, à criança, primeira infância, segunda infância, adolescência, pré-adolescência, a detectar um abuso e verbalizar, porque às vezes a gente carrega um trauma que pode ir para a vida sim, com inteira, certeza. né? E nada dá certo na vida inteira, na nossa vida do trabalho, na nossa vida pessoal, enfim, Olha, nada vai dar certo, a gente né? tem, Alexandre. Queria que você me contasse, eu fiquei muito tocado
num encontro, quando a gente se conheceu, sobre essa questão. E a gente precisa falar disso. Vamos Eu acho que assim, pegar mais essa são tocar? muitos pontos, né, que você levanta, tá? Eu acho que assim, o primeiro ponto é que as famílias e as Tentando escolas ajustar aqui. precisam entender o que é fazer um trabalho de educação sexual nas escolas, que é exatamente isso, né? Que é você poder falar sobre todos esses assuntos e educar mais do que ensinar, porque quando você educa o outro, né, você coloca para o outro e faz ele pensar sobre todas as questões. O que acontece é que muitas vezes a gente está vivendo nos dias atuais uma censura a muitos livros. Tá? Então, são livros que muitas vezes não chegam nas escolas, não entram nas famílias, porque as pessoas têm receio de trabalhar com aquele tipo de livro. Quando a gente fala de prevenção do abuso, existem livros para crianças que são aceitos e bem aceitos. Por quê? Porque eles estão trabalhando a prevenção. Tá? Agora, no caso do meu livro, do Tenho Medo do Monstro, né, que é um livro que foi feito por mim, ilustrado pela Ana Elizabeth, com uma intervenção do Paulo Otero e publicado pela editora Cara Minhoca. Esse é um livro que ele não é um livro para falar sobre prevenção. Então, ele não está ensinando, educando, não está mostrando, não é um livro semididático, vamos dizer assim, né? É um livro que ele traz um texto literário. E ao trazer um texto literário, ele incomoda, porque é um livro que ele traz um abuso, ele traz um acontecimento. Não é dito isso, é uma narrativa que está na boca de uma criança pequena, o narrador é um menino, eu não digo a idade, mas você entende que ele deve ter ali entre os 5, 6 anos, talvez, e a mãe trabalha fora, as crianças ficam em casa com alguém, que a gente não sabe quem é, né, à noite, e todas as noites que a mãe trabalha fora, na cabeça desse menino, um monstro ataca e encontra a irmã. E na cabecinha dele, ele só encontra a irmã porque a irmã não se esconde embaixo da coberta, feito ele esconde. Então ele acha que por ele se esconder, ele não é visto pelo monstro. E o monstro ataca sempre a irmã. E a irmã diz, e ele pede para a irmã falar desse monstro para a mãe. E a irmã diz que não, que se ela contar, o monstro prometeu que vai fazer, né, maldades com ele, com o menino. E aí ele fala, mas a mamãe deve saber um jeito de ter uma armadilha para pegar monstro, porque na cabeça dele, pequeno, ele está vendo o mundo com o olhar de uma criança de 5 anos ali, ainda com um mundo imaginário muito grande. Mas o leitor mais velho, ou qualquer criança que passe por isso, vai entender o que está acontecendo. Né? Então, é um livro com muitas camadas, muitas possibilidades de você entrar nesse texto e entender o que está acontecendo, né, nessa história. E aí, enfim, vai acontecer, assim, eu vou meio dar um spoiler, né, do livro, né, assim, no final, a mãe vai, eles vão entender quem é, né, não se entende quem é o monstro, porque o monstro não é nomeado, que isso é outro detalhe da história, porque aí cabe Porque pode ser qualquer um. qualquer um, né? Então, como a narrativa está toda na boca do menino, ele no dia, um dia sem querer, quando a mãe conta uma história, porque a mãe sempre que fica em casa conta histórias, ela conta uma história de monstros, ele solta sem querer, nossa, parece com que ataca a nossa casa, e a mãe fala, que monstro, meu filho? Quem é que ataca a nossa casa quando eu não estou? E aí é muito sutil, porque a irmã se assusta quando ela olha para a porta do quarto. Então, assim, o leitor, né, que já tem uma maturidade de leitura, ele vai prever que o monstro certamente está ali na porta do quarto, prestando atenção naquela conversa. Aí na noite seguinte a mãe vai e sai para trabalhar. Só que ela não sai, ela se esconde. E aí o monstro ataca de novo a menina. E aí na hora que ele está né, em cima da menina, né, quer dizer, você não tem essa, que ele está atacando, né? Nunca tem nada que diga que está. Sim, não. Supõe-se. Uhum. Ele é todo sutil, ele é todo. Mas é muito claro. Muito Não é? delicado. Uhum. E aí a mãe vem e fala, né? E quando a mãe fala, ele fala: Você não devia estar trabalhando? E aí o menino fala: o grito da minha mãe, mais o grito do monstro, eu fiquei muito nervoso, eu tapei os ouvidos, eu não queria ouvir nada. Então ele não ouve, ele não escuta, ele está escondido embaixo da coberta, de ouvidinho tapado, olho fechado, porque ele não quer ver nada daquilo. Quando ele
vem dar por si é que a mãe está abraçando ele, né? E aí, é claro, a mãe coloca o monstro para fora de casa e o menino termina dizendo: eu sabia que a minha mãe, eu tinha certeza que a minha mãe sabia ter uma armadilha para pegar monstros. E aí ele vai poder dormir sem se cobrir no calor, né? Então e aí todo um jogo de luz e de cores que a Anne e o Paulo trabalharam, né, nas imagens, dando toda essa narrativa também, a ilustração contando junto com o texto essa narrativa. Então é muito sutil. Então, esse é um livro difícil de ser aceito, Alexandre, porque ele conta uma história, então essa história incomoda. Mas, ao mesmo tempo, é uma história tão necessária, porque é uma história que passa por um olhar muito lúdico da criança, então também é uma história que as crianças, ao escutarem, podem falar. Tem um monstro desse na minha casa. Eu conheço um monstro igual a esse. Um monstro desse ataca, sabe assim, pode vir à tona. Eu tive um relato de uma pessoa que leu e de uma criança que disse: o meu pai é um monstro. E aí começa a se investigar, começa a se, né, enfim, tentar entender que tipo de monstruosidade, né? Porque existem muitas formas de abuso, desde o abuso Prevendo o ar aqui. Aham. de um abuso onde vai ter realmente um abuso sexual, como de você se aproveitar, são que os abusos sutis. Por exemplo, hoje é quinta, na terça-feira eu fiz parte, né, de uma coletânea que saiu publicada e que se chama Sutilezas do Patriarcado. São 26 mulheres escrevendo sobre essas sutilezas, esses abusos. Fala um pouquinho também. Então, Aham. então, assim, só para fechar um tema e vir para cá, então, às vezes, são sutis os abusos. Como que se abusa, né? Então, esse monstro que não é nomeado, ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser qualquer um, e pode ser qualquer tipo de monstruosidade. Então, esse é um tipo de livro que tem uma resistência. As pessoas amam, aí fala assim: ai, mas eu não vou ler na escola, porque eu acho que vai dar problema. Porque eu acho que. Por quê? Porque ele. Como é que eu vou usar? Estou pensando aqui a melhor expressão. Ele vai na ferida, sabe? Ele futuca. Então, se você vai para determinadas escolas, em qualquer classe social, a gente tem abuso. Então, isso vai meio que trazer à tona. Então, incomoda. Diferente do livro que é para trabalhar com a prevenção do abuso, né, tem alguns livros para trabalhar com prevenção de abuso para crianças, que eles têm uma aceitabilidade melhor, porque eles estão meio que exatamente ensinando para a criança o que é um toque que não pode ser feito, que é indevido, o que não fazer, o que não permitir. Então já é um pouco diferente. Aqui não, é uma história que relata que esse tipo de abuso existe. Então ela vai na ferida muito mais profundamente, porque não é um texto semi-informativo, né? Vamos dizer assim. É um texto literário. Então, ao ser um texto literário, traz aí toda essa possibilidade de interpretações, é um texto com muitas camadas, a gente teve esse cuidado, é um texto muito cuidadoso, é um texto muito delicado e profundo ao mesmo tempo, né? Delicado na abordagem, mas duro pelo assunto que traz, né? Mas é um tema que É um assunto duro. e que É um assunto duro, feito com uma delicadeza maravilhosa, assim. Eu fico impressionado porque mesmo, assim, quando a gente quando começou a falar. a gente foi lançar o Sutilezas do Patriarcado, teve um debate, né? Das 26 mulheres, nós estávamos 16 presentes. Então, teve uma esquete no teatro, foi lá, o lançamento foi na livraria Janela do Shopping da Gávea, e o debate foi numa das salas de cinema do Estação Net Gávea, né? E aí pegamos a sala menor, que eu acho que tinha espaço para 90 e poucas pessoas, ou 100 pessoas, não sei ao certo, pensando, não, vamos ver se a gente consegue, né, encher a sala. Encher, lotou. Tinha gente sentada nas escadas, no chão, em pé, assim, homens, mulheres, assistindo aquele debate, as pessoas não levantaram, sabe? Então isso foi incrível, porque são temas, sabe, Alexandre, que a gente tem que trazer à tona. A gente tem que falar sobre esses assuntos. A gente está num momento que a gente está mudando muita coisa na sociedade.
né? Então, assim, coisas que eram aceitas 30 anos atrás já não são mais aceitas hoje. Piadas que se faziam já não se pode mais fazer. Não pode porque não pode mesmo, sabe? Então, questões ligadas, né, a gênero, racismo, coisas que não cabem mais na vida. Então, o mundo está mudando. Então, entender esses abusos sutis também é preciso discutir, né? A gente também precisa trazer. Agora, claro, quando eu estou discutindo com adulto, a coisa vai num patamar. Ninguém é, todo mundo está ali. Agora, quando você traz essa temática dentro do universo da literatura para a infância, já tem todo um medo, porque expõe o abusador de uma forma muito crua aqui, né? Então, assim, nos lugares aonde esses abusadores estão, que geralmente são dentro das próprias famílias, quem é que quer que isso venha à tona? Claro que não quer, né? A gente tem hoje aí relatos que, assim, você tem vontade de chorar quando você escuta determinados relatos, né? Eu sigo alguns perfis de profissionais que trabalham, né, com essa, militando nessa causa. Eu não sou uma militante, eu sou uma escritora que fala sobre esse tema, né? Sou uma escritora que aborda diversos temas que são extremamente delicados, porque são temas da vida. A vida é paradoxal, né? A vida tem esses temas fortes, esses temas que estão ali envolvendo a gente no tempo inteiro. Então, esses temas estão nas minhas histórias: abandono, morte, separação, né? Enfim, claro, tem histórias, né, que não Uhum. são nada disso, mas estão ali, falar sobre, né, questões ligadas aos jovens, né, com toda uma questão de gênero. Tem que se debater sobre isso, tem que se aprender a respeitar, sabe? Tem que se ter acolhimento, né? A gente vê na contramão, né, de famílias que não acolhem jovens LGBTQI e todas as outras letrinhas mais, né? A gente tem um alto índice hoje de jovens atentando contra a própria vida porque não são acolhidos nas suas dores. E aí, olha que coisa absurda. Você vai deixar de acolher o outro, não vai compreender a sua dor, não vai compreender, né, as suas questões humanas mais profundas. E aí, muitas vezes, são jovens que são postos para fora de casa, não são acolhidos. E aí? Faz o quê? Eu fico me perguntando que pai e mãe são esses que não acolhem seus filhos, não tentam entender que amor é amor. Amor não tem gênero, né? Mulher chama outro de amor, o homem chama de amor. Então, o meu amor não tem gênero, né? Então, por que essa dificuldade das pessoas de lidarem com os grandes temas da vida? E aí o abuso vai estar lá, as questões de gênero vão estar lá, os abandonos vão estar lá. E aí existe uma grande hipocrisia na nossa sociedade. As pessoas falam: não, não vamos falar desses assuntos, mas os assuntos não desaparecem porque a gente não fala sobre eles. E aí a gente está vivendo hoje uma sociedade que, do ponto de vista da saúde mental, está doente. Crianças e jovens hoje tirando a sua própria vida, sabe? A gente tem que se perguntar Sim. aonde a sociedade está errando, sabe? Aonde que a gente está errando para permitir que isso aconteça, né? Eu acho que a gente erra quando a gente não fala da vida, quando a gente não toca nos assuntos. Então, por exemplo, tem um livro que se chama Namoros em Dois Tempos. Esse livro não entra numa escola porque fala de sexo, simplesmente porque a menina, né, vai perder a virgindade. Então, em vez de você falar e debater, e discutir, conversar, não, não pode. Hipócrita, sabe? Assim, os pais e as mães dos jovens já foram jovens, já tiveram as suas histórias, e aí ficam agora numa hipocrisia de que não se pode falar. Quanto mais se fala, mais se protege. Quanto mais eu posso ler, eu tenho medo do monstro numa escola, mais eu vou proteger a criança de que ela saiba se proteger de monstros pela vida fora. Né? E pode ser o monstro que vai ser ali um abusador, pode ser um monstro que vai estar num abuso psicológico. São milhares de possibilidades de se conversar. Porque quanto mais a gente Uhum. conversa, mais a gente prepara o outro do ponto de vista, né, emocional, e você está forte. E você pode pensar assim, pode ter uma família que vai dizer: mas isso não tem na minha família, por que que eu vou ler esse livro? Para ter empatia pelo próximo. Porque É. pode não ter hoje, mas você não sabe o seu futuro, você não sabe a história. O amigo do filho.
É, sabe? E aí, assim, é para você aprender a ter empatia com o outro, empatia com o teu próximo, sabe? Porque, né, às vezes as pessoas perguntam, ah, Ana, mas quem é o próximo? Eu falei, o próximo é todo mundo, sabe? São todas as pessoas que estão no mundo, né? A gente ainda vive um mundo com muitas desigualdades, né? Eu estou vendo aqui que o Marcos está aqui na live. A gente chegou da África, a gente chegou de Moçambique, tem 2 meses, se tanto, sabe? A gente viu uma outra realidade, sabe? Então, enquanto o mundo ainda tiver fome, miséria, gente que não tem, vive numa situação extremamente precária, sem nada, sem água, sem comida, e aí as pessoas estão com medo de falar de livro, sabe? Quanta coisa que a gente tem para fazer ainda nessa vida, né? E aí eu acho que a literatura, ela é um canal muito bom para que a gente possa conversar sobre todos os assuntos. E aí a gente vai conversar sobre abuso, porque a partir da leitura de um livro, você suscita um debate. Quando eu trabalhava na escola, foi legal eu ter começado falando da escola, porque eu posso voltar a isso agora, né? Que eu fazia, fazia roda com os alunos, né? De qualquer idade, desde os pequenininhos até os grandões. A gente sentava no chão, no tapete, com as almofadinhas, né? E eles adoravam, porque era uma hora mais descontraída, né, para os mais velhos. E aí eu lia sempre uma história e quando acabava eu falava, e aí, gente? Bastava falar isso, porque você dá espaço para o outro ter voz e ter vez de falar. E aí eles podiam conversar, né? E isso aí você vai formando leitor. Não precisa muita coisa para formar leitor, você não precisa de coisas mirabolantes. Você precisa um mediador de leitura apaixonado por livro, que vai mediar essa leitura e que vai trazer o outro para perto de si. Seja para falar de um assunto espinhoso, seja para falar de um assunto divertido, seja para ler, né, poesia, seja para ler o que você quiser ler, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer os temas da vida para dentro da escola, para dentro da família. Agora, a gente vai se perguntar assim: quantas famílias são leitoras? Quantos professores são leitores? Aí a pergunta é para a resposta para ficar aqui horas e horas falando sobre essa questão, né? Ana, eu estou aqui, enquanto você está falando, eu estou aqui pensando a relação entre abuso, patriarcado e o sexo é considerado tabu ainda nos dias de hoje. Por exemplo, né, a gente é o país do carnaval, a gente é o país da bunda, a gente é o país do todo mundo nu, né, a gente vive uma pseudo-liberalidade, né, quando que, na verdade, as pessoas fazem, mas não são educadas para... Não digo educadas para fazer, mas educadas em casa e fora, e na continuação da casa, que seria escola ou qualquer outra instituição, né, para lidar com a própria sexualidade também. Né? Sim. E essa coisa do seu livro, Tenho Medo do Monstro, entre tantos, não serem tabus, né, dentro das escolas, elas demonstram exatamente isso. Né? A falta de vontade de mexer num vespeiro, porque é um vespeiro, aliás, vira um vespeiro, porque você tem aqueles seus preconceitos arraigados de você. Né? Lá religiosidade, né? Faça tudo debaixo dos panos, mas na hora de discutir, as pessoas não querem discutir ou falam até um certo ponto. Quando o debate vai esquentar, alguma coisa do tipo, sempre aparece alguém para dar um cala-boca, né? Também tem isso, né? Então, e essa coisa do abuso, desculpa, deixa eu terminar, por favor. É que essa questão do abuso, às vezes, não que a mãe ou o pai, seja lá quem for, queira proteger, queira defender, proteger o abusador. Pode ser o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, enfim, quem for. Pai do amigo, enfim, quem for. Né? Mas ela ela tem muito medo também de expor o filho, né? Quando vai fazer uma denúncia, né? E também muitas vezes não consegue
instruir o filho como, não, cuidado, né? Não entra em carro de ninguém. Aquelas coisas que a gente ouvia falar, né? Quando a gente era menor. Né? Então, também tem isso, né? Uma mistura de... E essa hipocrisia vem disso também, ou não? Coisas, Eu acho que vem. né? O que você está falando tem uma série de coisas. Tem desde uma hipocrisia de uma sociedade, que é uma sociedade hipócrita, que faz as coisas por debaixo dos panos, né? E, enfim, e na vida cotidiana ali com a família são extremamente moralistas, né? Porque moral e moralista são coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa que tem moral e você não é moralista, né? Assim, a gente bota aí para distinguir isso, né? Por exemplo, eu tenho uns amigos que eles têm uma distribuidora de livros numa rua onde ficam muitas prostitutas e travestis, né? Você pensa, que carros param ali para pegar as prostitutas e os travestis? Não para carrinho, só para carrão. Um monte de executivo, sabe? E aí, muitas vezes são... Só carrão. Entendeu? E aí você se pergunta, né? Cadê? Que hipocrisia é essa? Às vezes é a pessoa ali cheia de, né, de frescuras, é o que vai proibir o livro na escola, porque não quer que fale disso, mas por baixo dos panos está fazendo um monte de coisa. Ao mesmo tempo que, se a gente pensa na questão do abuso, muitas vezes, eu soube uma vez de um caso que a mãe sabia que a filha era abusada pelo pai e ela tinha medo de denunciar. A outra não queria denunciar porque poderia perder o marido. Então, assim, são N casos, não existe um caso. Existem questões psicológicas que envolvem a vida das pessoas. Por isso a importância, né, de quanto mais cedo a gente educar as crianças para que elas aprendam a pensar, a se conhecer, a entenderem quem elas são, serem respeitadas pelo que elas são, você vai estar formando uma geração mais bem resolvida. Porque enquanto a gente não formar desde pequenos as crianças ali na primeira infância, com uma educação de base, onde a criança tenha amparo, segurança, ela possa ser quem ela não sofre esses tipos de violência e de abuso, né? Ela já vai crescer com uma outra estrutura. Porque quando a gente cresce com essa segurança, né, cresce com um amparo, a coisa já faz muita diferença. A literatura, ela é muito importante porque como ela chega nas escolas públicas via esses programas de compras governamentais, né, os professores que desejam, eles têm uma gama de livros bons para poder fazer diversos trabalhos de leitura dentro das escolas. Mas se a gente pensar nos livros que não chegam, e aí eu ia te contar desse livro, esse livro é uma segunda edição. A primeira edição dele é de 1999, tá? Em 1998, eu recebi um pedido de uma editora para escrever um livro que tivesse uma personagem homossexual e que fosse um livro bem resolvido. Bom, eu escrevi o livro. Em 98, eu não fui cancelada porque não tinha rede social, né? Senão eu já teria sido censurada ali. Até hoje, tá? De 1999, ele foi lançado, essa edição aqui é de 2006. Estamos em 2024. Não entra na escola. Não entra. Ou por que que eu não consigo gostar dele e por que que eu não consigo gostar dela, né? Que aqui a gente até está vendo do jeito Não certo. entra também, é isso. Também são livros que têm barreiras de entrar na escola. Por quê? Porque vão trabalhar com as questões, né, de personagens homossexuais, de questões de gênero, e aí não entra. São livros que têm todo um cuidado, sabe? Porque eu não consigo gostar dele, porque eu não consigo gostar dela. No meio do livro tem uma série de depoimentos de pessoas que sofreram, ou de pais, ou de mães, de pessoas de diversas religiões, para trabalhar com a questão do acolhimento, porque eu acredito, sabe, Alexandre, que quanto mais a gente dá subsídios para o outro pensar sobre quem ele é, e se o livro te ajuda a dar um salto quântico na sua vida, você consegue melhorar a sua vida. Então, eu gosto das minhas histórias, elas podem ter uma dor profunda, mas vai ter uma saída. A saída não vai ser fofinha. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama A História de Clarice. A Clarice tem um abandono por parte de mãe. Tá? A mãe faz o que faz. O livro começa com a mãe fazendo o que fez, que aí eu não vou contar, porque as pessoas vão ter que ler para descobrir o que a mãe fez. Né? Mas acontece que a mãe não vai voltar para casa e falar: ai, filhinha, desculpa, mamãe errou. Até se a mãe um dia resolver fazer isso, ela vai encontrar uma filha ferida, muito machucada, que ela não sabe se essa menina vai
né? Ah, então perdão, mamãe, eu te perdoo. A vida não funciona desse jeito. Pode haver um perdão, pode haver um aprendizado desse perdão, mas não é assim, estalou o dedo. Tudo demanda o quê? Tempo, vida, vivência. Então, na história da Clarice, vai ter uma saída. A tia vai ser uma pessoa muito importante na vida dela, mas não depende só da tia. A Clarice tem que fazer um movimento interno de querer mudar. Então, eu também trago isso muito nas minhas histórias. Você precisa dar o primeiro passo para você querer mudar alguma coisa. Não basta o mundo querer te ajudar, né? A gente precisa querer se autoajudar, vamos dizer assim. E aí começa uma grande jornada, né? Uma jornada de aprendizado. Se eu pensar na Cartografia do Afeto, que é um livro que eu lancei recentemente para adultos, né? É um Lindo. livro que ele fala isso, como que você transforma os afetos, como que você transforma as suas dores, como que você passa a viver entendendo, né, todas as perdas que você já teve na vida. Você precisa redesenhar uma nova cartografia para você seguir um rumo novo, né? Então é um livro com vários contos, então são contos que eu coloco sempre a personagem dialogando ou consigo mesma, ou com a morte, ou com com um terapeuta, ou com, né, tem um diálogo que é como se fosse com o divino, mas o divino, assim, o que aí serve para o divino de quem quiser pensar o que quiser, né? Não necessariamente está falando com alguém especificamente, né? Então são diálogos para que nesses diálogos essa narradora, personagem, ela está ali podendo o quê? Reinventar uma vida, reestruturar a sua história. Porque eu acho que se a gente não olha para as dores e reestrutura, a gente fica preso numa história sem fim, numa tristeza. E aí, a tristeza vai levar para a depressão, que vai levar muitas vezes, né, como a gente tem visto hoje, casos de suicídio, casos de, enfim, de depressões profundas, né? Assim, eu conheço pessoas muito próximas a mim que estão muito mal há bastante tempo, né? Então, assim, como é que sai disso tudo, né? Se a gente não olhar para a nossa história, botar luz nas nossas sombras e tentar reestruturar. Então, por exemplo, uma história como Tenho Medo do Monstro, a partir do momento que é uma criança ou um jovem, seja lá quem for que vai ler, vai se perceber como a menina da história, talvez possa começar a ter uma jornada de cura. Que a dor daquilo que foi vivido não vai embora, mas você pode fazer algo com essa dor e transformar a sua história numa história de vida que possa caminhar, né? Então, assim, se eu parar, acredito que a gente já deva estar chegando aí pelo fim da nossa live. Se eu posso, né, trazer algo e deixar algo, eu gostaria de deixar essa ideia, que a gente sempre. As histórias podem fazer a gente parar para pensar e pensar assim: que eu faço agora? E aí? Né? Eu olho a dor do outro e vejo aquele personagem, pô, ele conseguiu, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Assim, isso é bonito quando você pensa nisso, né? De você poder se espelhar naquele outro, aquele outro te dá subsídios para você pensar sobre a sua própria história. E quando eu lancei a cartografia do afeto, eu fiquei me perguntando, poxa, mas isso tem muito, né, das minhas reflexões, mas eu tenho tido um retorno tão bacana, Alexandre, das pessoas que estão lendo, falando assim, cara, você futucou a minha emoção e eu agora estou aqui tendo que desenhar minha cartografia do afeto. Mas assim, futucou de um jeito que incomodou, mas foi bom, porque faz a gente sair, né, daquele comodismo muitas vezes com medo, porque mudar dá trabalho, né? É a tal zona de conforto, né, Ana? Se a gente querer É a tal zona de realmente conforto, que as pessoas têm transformar, medo. Pois é. muita gente não se E outra mexe, né? coisa, Que sobre graça tem a vida, né? Se a ser gente não se ouvido. mexe. Travou, Alexandre. Não te ouvi. Não, eu desliguei meu microfone, estava falando Ah, junto. tá. Termina, é que eu não ouvi a sua reflexão, desculpe. Não, agora eu até me perdi. Eu acho que assim, eu estava falando que a gente precisa pensar sobre as coisas da vida, porque se a gente se acomoda, a dor se acomoda com a gente.
Então a gente também tem que pensar. Uma vez eu li uma coisa, eu vi uma imagem muito interessante, que era uma pessoa segurando assim uma corda, puxando, e falava assim: a dor de soltar e deixar ir é menor do que a dor de ficar segurando, porque a mão da pessoa estava toda machucada de ter que ficar ali segurando aquela corda, sabe? Então, às vezes, a gente precisa deixar ir, precisa entender o que fazer, né? Precisa ressignificar muitas coisas das nossas vidas, né? Então é importante, eu acho que. E o livro, ele dá meios para a gente pensar sobre tudo isso, né? Também acho. E sobre a questão de Moçambique, Ana, né, fala em ressignificar as coisas. Como é que foi feita essa descoberta? Né? Foi em Maputo que você esteve? Não, na verdade, assim, eu fiz foi uma viagem dividida em duas partes. Eu passei 10 dias junto com a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu recomendo que todo mundo entre no site, se torne um padrinho, uma madrinha da fraternidade. A partir de R$ 25 as pessoas podem apoiar por mês. Pode apoiar com quanto quiser, mas a partir de 25, né, as pessoas podem apoiar. Então, eu fui na caravana da espiritualidade. A fraternidade monta caravanas para que as pessoas possam ir lá conhecer os trabalhos que eles fazem. A fraternidade está em alguns países na África e em alguns estados aqui no Brasil. Tá? Um trabalho enorme, belíssimo, porque é um trabalho que faz, é um trabalho que chega para mudar, para levar realmente uma coisa nova e uma estrutura melhor de vida para aquelas regiões onde eles atuam, né? E aí eu fui para Moçambique. Eu fui para Moçambique, era a caravana da espiritualidade, tem da saúde, tem da educação, tem da arte, né? Caravana emergencial, quando a coisa é muito necessária, né? Então a gente foi na caravana da espiritualidade e aí nós fomos para conhecer as aldeias aonde a fraternidade atua. Então, tem algumas aldeias que a fraternidade tem um centro. Então, tem escola, tem oficina, tem a padaria, tem oficina de costura, tem a machamba, que é a horta. Então, assim, a gente foi para conhecer e ajudar, e ver, e melhorar, e participar, e trabalhar, e fazer algumas coisas com as crianças, oficinas também. Então, a gente vai para poder entender, conhecer e ser um multiplicador, né? Cada um, não sei se o Marcos ainda está aqui, o Marcos já foi 2 anos seguidos. Então você fala assim, você vai à primeira caravana, passa a querer entrar no seu calendário anual, ter que juntar dinheiro para ir numa caravana no ano seguinte, né? Porque cada caravaneiro, né, paga, obviamente, a sua viagem, mas é uma experiência de vida assim, uau, inacreditável, assim. A África, Moçambique atravessou a minha vida de uma forma que nunca mais eu vou olhar para a vida da mesma maneira que eu olhava, sabe? Não dá mais para você deixar um grãozinho de feijão no prato, sabe? Assim, aldeias onde as crianças comem 3 Sim, vezes por semana, porque as demandas aumentam e desde a pandemia, né, os apadrinhamentos diminuíram muito. Então, o que se manda de alimentos, às vezes, para algumas aldeias que eles têm um trabalho parceiro lá com a escola, não dá para todo dia. Mas pelo menos tem para alguns dias, porque se não tivesse, nem isso ia ter, né? Então é muito doloroso, assim. E ao mesmo tempo você encontra um povo feliz, que sorri, que te abraça, que canta, que louva, que, sabe, que é impressionante, que divide, porque é a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É tipo, é inadmissível que eu coma e você não coma. Então, se eu tenho, eu vou dividir com você, sabe? Assim, você aprende sim. muito. Você acha que você vai lá para ajudar e no fundo a pessoa mais ajudada é cada um que vai estar lá, sabe? E depois eu fui para a ilha de Moçambique, né? Fui levar o livro em mãos, porque o Zé Eduardo Agualusa assinou o texto da quarta capa, e aí eu fui levar o livro em mãos para ele, e aí passei uma semana na ilha, aí foram outras demandas, quando eu vi eu já estava contando história no projeto social, já estava indo nas escolinhas de educação infantil, já estava envolvida com tudo também. Sim, sim, sim. E você falou de padaria uma vez comigo em relação Ah, a.
a isso, né? É Como é verdade. que A gente está numa é um campanha. trabalho social? Como é que é isso? A padaria é dentro da aldeia de Muzumuia, onde nós ficamos, né, onde tem o centro maior da fraternidade. Foi o primeiro centro lá em Moçambique, né, assim, onde tem o alojamento para os caravaneiros, e lá tem a padaria. Então, os jovens do projeto trabalham na padaria. Essa padaria leva pães para, né, os assistidos do projeto, e o que é excedente eles podem vender para fazer renda para as suas famílias. E agora a gente voltou com uma missão, cada caravana volta com uma missão. A nossa missão é conseguir fundos para comprar o forno novo, porque o forno que está lá faz 4.000 pães por dia e ele já está assim, coitado, no limite. Então, a meta agora é conseguir comprar um novo forno que vai poder fazer 10.000 pães por dia. Então, aumenta toda uma demanda de poder ter um retorno financeiro para as famílias desses jovens também. Então, a gente está aí. Então, se qualquer pessoa quiser ajudar, me manda uma mensagem aqui no direct que eu explico como é que pode fazer. Qualquer ajuda, gente. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, cada R$ 10, R$ 20 é mais 10 mais 20 que está indo lá. Tem gente que pode com muito, vai botar muito. Tem gente que pode com 5, 10, 15, tá valendo. Então, toda ajuda é bem-vinda. E é um continente que a fome é um problema estrutural, né? Sim, a gente no Brasil tem bolsões de miséria, mas aquela miséria que eu vi lá, a gente já conseguiu sair dela, sabe? Assim, é como se eu tivesse, sei lá, a sensação que me dava é que eu estava num Brasil da década de 20, 30, sabe? A gente tem pobreza? Tem, óbvio que tem. Tem miséria? Tem gente passando fome? Tem. Mas aquela coisa generalizada, muito grande, em aldeias que não tem água ainda, não tem, né, não tem saneamento, sabe? A escola não oferece comida, a escola não oferece livros, a nossa escola tem comida, a nossa escola tem livro, a nossa escola tem livro de literatura. Lá não tem, né? Então. Apesar de todos os problemas, a gente ainda anda, né? Eles, né, parece que parece que não haver luz no fim do túnel, né? Eu acho que tudo caminha, né? A passos muito lentos às vezes. Então, o que a gente já conseguiu agora, talvez eles vão conseguir, né? Sei lá, quantos anos mais para frente, né? Mas é isso. Então, enquanto não se tem toda uma possibilidade, né, de uma estrutura toda do país, a gente tem que ajudar como pode. Ah, eu não posso estar lá na África, eu não posso estar lá no interior do Brasil, mas eu posso ajudar doando R$ 50 por mês. R$ 50 por mês é uma criança que se alimenta a mais, sabe? Então, eu não estou lá, mas eu estou ajudando. Eu sou há anos, eu sou madrinha do projeto Acolher Moçambique. E, coincidentemente, foi que eu fui na caravana, né? Então, assim, eu não tinha ido, era um sonho, mas eu não podia ir, agora eu pude ir. Então, eu fui. Então, a gente pode ajudar mesmo de longe, né? E tem vários projetos aqui no Brasil também, antes que as pessoas se perguntam, poxa, por que a África, se a gente aqui também tem? Tem projeto lá e tem projeto aqui, por isso que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. Tá certo. Nossa, muito bacana, viu? Muito bacana. A gente vai encerrando, Ana. Então, Né? Acho que já tá dando 9 horas, né? Oi? Não, falei, então tá. Não, né, a gente pode combinar uma outra live falando sobre isso, né? Porque é muito bacana te ouvir, nossa, muito bacana sobre esse papel do livro, né? Foi demais, foi muito bom. Estou no momento assim, tô no espontâneo aqui, a gente fica sem palavras, né? Porque ele pode transformar muita gente, Sim. muita gente, né? Tem a questão da vontade política, né? Se você permite, se você não proíbe, se você. E tem a questão também do preconceito dentro de si, né? Que você soma o preconceito que os outros têm dentro de si, fica cada vez mais difícil, né? Você quebrar essa hierarquia, esse patriarcado. Mas aos poucos a gente está avançando, né? Mas não deveria ter essa questão de censura para esses problemas tão
complexos, né? Talvez o caminho seja preparar profissionais para poderem lidar com as coisas também. Às vezes tem essa, entre aspas, preguiça de lidar, porque também tem aquela coisa, né? O professor já ganha pouco, já é uma classe injustiçada, né? Tem outras preocupações, leva preocupações de casa também para o trabalho, né? Ou seja, é tudo junto, né? É tudo junto. Acho que todos são algozes e vítimas ao mesmo tempo, né? É muito complexa a situação, mas eu acho que o livro, sim, eu acho que é porta para uma comunicação melhor, seja para denunciar as mazelas, como a questão do abuso, seja para revelar também coisas que há de bom, né? Então, assim, você vai viver com certeza muito melhor cada vez que desenvolver mais, e o livro tem esse papel gigantesco, crucial para esse tipo de fim. Então, acho que muito bacana. Diga. Queria terminar contando uma cena que a gente vivenciou lá terça-feira, que foi muito bonito ver um monte de homens para discutir sobre as sutilezas do patriarcado, né? Não tinham só mulheres na plateia. E aí eu acho, não me lembro se foi pai ou foi avô de uma das meninas que falou assim: nossa, minha filha, eu aprendi tanto, eu não sabia que a gente fazia isso. Tipo assim, aquela pessoa nunca tinha se dado conta que aquilo era uma forma abusiva. E aí vai e pede desculpa e assim, a partir daquele momento, a partir do momento que ele ganhou a consciência, ele não pode mais fazer, né? Então, a importância de um livro que traz esses debates para que as pessoas possam ter suas consciências acordadas para que elas não repitam mais aquilo. Então, é de passinho em passinho, né, Alexandre? Não tem jeito. Infelizmente, educação, trabalho de formiguinha, e a natureza não dá saltos, a natureza humana também não dá saltos. Então, vamos lá fazendo aquilo que a gente acredita que tem que fazer. Tá certo, é isso aí. Então tá. Olha, Ana, muito obrigado. Obrigado para as pessoas que assistiram também. Acho que foi muito bacana. E até a próxima aí com Vozes para a Diversidade. A gente vai conversando depois, Ana. Estou muito interessado na questão do... Como é que é o nome? Fraternidade... Não, como é que é? Desculpa. Fraternidade sem fronteira. Sem fronteira. Fraternidade sem fronteiras, porque eu estou muito interessado e a gente vai divulgando. Quem estiver interessado, falar com a Ana. Pode ser mesmo, né, Ana? Pode falar comigo. Então tá certo. Beijo grande, pessoal. Super beijo, Ana. Até a próxima. E até a próxima Vozes da Diversidade. Tchau, tchau.